O espírito dos mares. Capítulo 7. A escolha e o trajeto. O conde Midriron abriu com muita delicadeza os 2 pergaminhos que tirou do falso livro. Eles tinham coloração amarelada e aparentavam ser bem frágeis, pois eram muito antigos. Ao abri-los, todos se apoiaram com as mãos sobre a mesa para observar de perto o conteúdo. Os pergaminhos eram contornados por uma linha desenhada com pequenas curvas enfeitando a borda, cuja cor era de um vermelho vivo, e aparentava ter sido desenhada com sangue fresco. Dentro havia outros desenhos com linhas dispersas, que não faziam sentido algum, e também algumas palavras escritas em uma linguagem diferente, uma linguagem que nem mesmo Riet reconheceu, embora tivesse muitos anos de estudo em línguas estrangeiras. Os piratas olharam uns aos outros sem entender nada do que o conde lhes mostrava. Brandon olhava para as figuras nos pergaminhos e estava indignado com o que via. Apontando seus dedos para os pergaminhos, disse: "É essa a recompensa que o conde nos oferece? Eu gosto muito de leitura e já li muitos livros, mas esses 2 pedaços de papel, para mim, não passam de folhas velhas que não fazem sentido algum. Esqueça isso. Nós não queremos um enigma como recompensa. Estamos mais interessados em moedas de ouro." O conde direcionou seu olhar para Brandon com um sorriso maligno no rosto. "Acalme-se, meu jovem. O ouro que você tanto quer irá encontrar com estes 2 pedaços de papéis velhos, como você diz. Estes pergaminhos levarão vocês a uma riqueza sem tamanho." Brandon desviou o olhar do conde e olhou para seu capitão, com um ponto de interrogação. E logo depois voltou a olhar para o conde. "Você está querendo dizer que estes rabiscos irão nos levar até algum ouro escondido?" Midriron se sentou e, apoiando os cotovelos sobre a mesa, enlaçou os dedos de suas mãos, colocando o queixo sobre elas. "Isso mesmo, meu caro. Estes pergaminhos juntos formam um mapa. Eu irei lhes mostrar." O conde juntou as folhas uma sobre a outra. Os pergaminhos eram mágicos. O vermelho vivo que enfeitava a borda do pergaminho que havia ficado por cima se deslocou para dentro da folha, copiando as linhas que estavam na folha de trás e formando o desenho de um mapa global da terra onde eles viviam. E um enorme X marcava uma região que ficava ao norte. Todos se espantaram com a magia que emanava dos pergaminhos após o conde juntá-los. Midriron olhou para cada um dos piratas. "Este, meus amigos, é um mapa que mostra a região onde está escondida uma quantidade de ouro que vocês nunca viram em suas vidas. Entretanto, esta é somente parte do mapa. Encaixando-os nesta posição, vocês conseguirão ir até a região onde está localizado." Midriron retirou os pergaminhos um de cima do outro. A linha vermelha voltou à sua posição original, enfeitando novamente a borda do pergaminho que estava por cima, e, em seguida, o conde inverteu a posição dos pergaminhos, colocando o pergaminho que estava por cima de ponta cabeça e encaixando atrás do pergaminho que antes estava por baixo. Ao colocar um sobre o outro, novamente a linha que formava a borda do outro pergaminho se deslocou, formando outro mapa. Neste novo mapa, viam-se claramente os detalhes da região. De um lado, havia uma enorme montanha, e na beira do mar estava desenhado um enorme castelo. No percurso da beira do mar até o ponto que estava marcado com um X, existia um extenso deserto. "É aqui neste ponto que vocês encontrarão muito ouro. E, com estes pergaminhos servindo de guia, vocês chegarão até o local sem grandes dificuldades. Contudo, revelarei o verdadeiro problema que terão de enfrentar. E, para que vocês entendam, eu terei que relatar uma pequena história." Todos os piratas se sentaram, enquanto o conde guardava cuidadosamente os pergaminhos de volta no livro falso. "Estes pergaminhos existem há milênios.
Meus antepassados naquela época moravam em grandes cavernas sobre as montanhas do norte, e, assim como os anões de hoje, eles eram ótimos mineradores e ferreiros. Faziam objetos e armas com os materiais que eles mineravam: ouro, ferro e até mesmo diamantes. Em uma de suas escavações, meus antepassados encontraram um castelo em ruínas, que estava soterrado, e dentro havia todo tipo de riqueza: ouro, diamantes, esmeraldas e outros objetos ainda mais antigos. Eles ficaram eufóricos com a descoberta, e ao iniciar a exploração das riquezas do local, despertaram o Terminus, o espectro das trevas. Por longos séculos, os anões e todas as outras raças sofreram nas mãos desse espectro. Terminus estava sempre em busca dos gananciosos. O seu objetivo era se alimentar da energia vital daqueles que possuíam muita ganância. E, em todos os reinos por onde passavam, ele levava a alma de um ganancioso e toda a riqueza que havia no local. Transformou os anões, humanos e todas as outras raças em escravos. Muitos tentaram enfrentar Terminus, porém, quando ele estava em forma de espectro, ninguém conseguia derrotá-lo. Por algumas vezes ele possuía algum ser, e desta forma poderia passar mais tempo sobre a Terra. Quando estava na forma de espectro, perdia rapidamente suas forças. Mas, com o tempo, Terminus foi se tornando cada vez mais forte. Quanto mais almas gananciosas ele sugava, e quanto mais riqueza juntava, mais forte ele ficava. Os grandes líderes dos humanos, anões, elfos e os grandes magos se reuniram para achar uma forma de derrotar o espectro das trevas, mas sem sucesso. Não conseguiram achar nada que pudesse destruí-lo. A única solução que encontraram foi aprisionar o espectro para que o reino pudesse voltar a viver como antes. Um dos grandes magos carregava com ele o conhecimento sobre uma prisão mágica, a única que realmente funcionava contra os seres do submundo. Então planejaram uma armadilha para Terminus. Cada líder levou de seu reino uma parte de sua riqueza como oferenda a um orc que era muito conhecido por sua ganância. Este era um dos orcs mais temidos naquela época, e seu exército de orcs era enorme. Ninguém ousava invadir o seu território. Os humanos levaram suas riquezas em carroças. Os anões que já viviam na região próxima ao castelo daquele orc levaram em seus carrinhos que usavam para minerar, e os elfos levaram de navio. Todos se reuniram próximo ao castelo do orc, e ao perceberem a presença deles carregados de muita riqueza, os orcs foram avisar o seu líder, que logo saiu com seu exército atrás de todo aquele ouro. Os líderes, junto com o grande mago, foram para dentro do deserto e juntaram todas as riquezas ali, no meio do nada, longe de tudo. O mago preparou a sua armadilha e pegou 2 pedaços de papel. Em um, escreveu em uma língua mística: "Aqui viverá, com toda a sua riqueza, aquele, o mais ganancioso de todos, para sempre estará preso em sua fortuna, e ao seu lado, um grande aliado, o Senhor das Trevas, que lhe fará companhia por toda a eternidade." No outro pedaço de papel, o grande mago escreveu: "Encontrarás teu fim, uma alma recolherá teu fruto e deixarás de existir. Darás espaço para a existência de um novo espectro." Ao terminar de escrever, o mago juntou os 2 pedaços. No primeiro, ele derramou o sangue dos 3 grandes líderes que o acompanhavam naquela jornada e disse: "Vocês representarão o local do sepultamento." Depois, ele inverteu a posição dos papéis,
colocando o que estava embaixo para cima e vice-versa, dizendo: "E este será o seu túmulo." O mago derramou seu sangue sobre aquele pergaminho e assim selou a sua magia. Então retirou um colar que estava em volta de seu pescoço e entregou para o elfo. "Esta será a chave que selará este túmulo e a esconderá em um local onde mais ninguém encontre." Um pedaço do papel entregou ao humano e o outro ao anão. "Vocês farão o mesmo. Cada um ficará responsável por sua parte." Ele fez uma pausa. Naquele momento, a legião de orcs caminhava de encontro a eles. O mago pediu para que se retirassem e levassem os objetos da prisão do espectro para longe, e assim eles o fizeram. Ao longe, viram a grande armadilha do mago dar certo. Quando os orcs já estavam bem próximos da enorme riqueza que eles deixaram ali no deserto, Terminus apareceu em sua enorme forma de espectro, pairando no ar sobre o mago e os orcs. O grande mago se sacrificou, tomando sua própria vida. E seu sangue, espalhado pela areia do deserto, abriu um enorme redemoinho, sugando todos os orcs e o espectro das trevas para dentro dele. Após a prisão se concretizar, o colar que estava com o elfo ficou avermelhado, e um pequeno tubo que havia dentro se encheu de um líquido azul claro. O enorme espectro se acendeu em uma chama roxa enquanto estava sendo sugado para o seu túmulo e soltou um grande rugido de ódio. Com o sacrifício do mago, o reino voltou à sua forma anterior. Os piratas ouviam atento aquela história que Midriron contava. Eles nunca ouviram falar sobre ela, e o capitão estava desconfiado de sua veracidade. "Conde, mas se o espectro foi aprisionado, como ele está livre novamente? E esse espectro não me pareceu ser tão grande quanto esse tal de Terminus, no qual nós nunca ouvimos falar." Midriron olhou de lado para Durham e continuou: "Calma, capitão. Eu irei terminar de contar o que aconteceu. Milênios de anos se passaram e a história foi se perdendo com o tempo. Hoje existem poucos que conhecem sobre este fato, e apenas os descendentes dos líderes e alguns amigos dos descendentes sabem sobre este passado. O meu avô foi amigo de um dos descendentes dos humanos, e este amigo dele era extremamente ganancioso. Assim que soube sobre a história e do ouro que havia envolvido nela, ele convenceu o meu avô de ir atrás deste tesouro perdido. O amigo de meu avô continha uma parte do pergaminho e havia descoberto que os 3 itens eram interligados entre si. Utilizando a técnica de um feiticeiro, servo deste humano, ele conseguiu achar o esconderijo dos elfos, encontrando o colar do mago, e a outra parte do pergaminho, meu avô o ajudou a encontrar com os descendentes dos anões. Com as 3 partes juntas, o meu avô e o amigo dele estudaram durante anos para saber o funcionamento dos itens e uma maneira de conseguir recuperar a riqueza perdida de seus antepassados e derrotar o espectro das trevas que estava preso. Após alguns anos, o amigo de meu avô descobriu o funcionamento dos objetos e, mesmo sem saber como derrotar o espectro, resolveu resgatar o tesouro. Meu avô foi contra e roubou os pergaminhos, fugindo de seu amigo. Mas o colar havia ficado com ele, e como ele já tinha o mapa de cor em sua cabeça, foi até o local acompanhado de muitos soldados e utilizou o colar para abrir o portal da prisão. Todos os seus soldados morreram, porém o espectro não conseguiu sair de lá, porque precisava dos 3 itens para se libertar. O amigo do meu avô saiu vivo e com o colar, porém seu corpo havia sido dominado por um dos servos de Terminus,
E ao se reencontrar com o meu avô, ele descobriu onde estavam os pergaminhos utilizando o colar para encontrá-los. Foi nesse momento que o meu avô descobriu que o seu amigo estava sendo controlado por um espectro. Meu avô o atacou com uma adaga, apunhalando-o pelas costas. O espectro saiu do corpo, levando o colar, e nos últimos suspiros de vida, o seu amigo lhe contou tudo o que aconteceu na prisão, e contou que o espectro que estava ali era o líder dos orcs e buscava os pergaminhos para libertar Terminus. Desde então, minha família vem fugindo desse espectro, sempre mudando de lugar e tentando despistá-lo para que não encontre os pergaminhos. Após este episódio, o espectro do orc, que está sendo controlado por Terminus, vai de cidade em cidade em busca dos pergaminhos, e por onde passa deixa o seu rastro de destruição, saqueando as riquezas e buscando o seu objetivo. Há algum tempo, eu continuei os estudos de meu avô, e, com a ajuda de um mago anão, amigo de minha família, eu consegui esta poção. Midrilum retirou de suas roupas um frasco com um líquido azul, claro, quase branco. A poção será capaz de exterminar o espectro das trevas de uma vez por todas. Estou cansado de fugir e preciso enfrentá-lo de alguma forma. Eu pessoalmente não posso fazer isso. Estou velho demais e nem tenho a habilidade necessária para esta missão. Mas vocês, meus caros amigos piratas, têm o que é necessário para derrotá-lo. E, para recompensá-los de imediato por terem ajudado nossa cidade, mandarei comprar armamentos e munições para o navio de vocês, canhões, pólvora e bolas de ferro para ajudá-los no percurso até a Terra do Norte. E, se aceitarem a minha oferta, como recompensa final, poderão ficar com todo o tesouro que conseguir levar daquela prisão, pois meu único interesse é derrotar o espectro. Não desejo continuar fugindo e temo que consiga se libertar algum dia, e isso seria péssimo para todos que habitam neste reino. Então, o que me dizem? Estão dispostos a fazer esse sacrifício por minha família, por todo o reino e pela recompensa que os espera? O capitão Bannock Durham olhou para cada um com um olhar de dúvida e baixou a cabeça, olhando para a mesa, pensativo. Midrilum, o que o senhor nos pede é uma missão muito arriscada. Eu sei que ficou contente com o nosso sucesso contra aquele ogro e o espectro que o dominava, mas enfrentar o espectro das trevas seria algo totalmente diferente. Eu não tenho tanta certeza de que estamos realmente preparados para tamanho desafio como este. Nos dê uma semana para pensar. Iremos discutir sobre isso. E depois lhe trago uma resposta sobre o assunto. Me tire somente uma dúvida. Como tem certeza de que este frasco realmente irá funcionar contra o espectro das trevas? Midrilum olhava agoniado para Durham. Eu sei que irá funcionar, pois quem ajudou o mago a produzir esta poção foi o mestre dele, que é um mago extremamente poderoso e também tem interesse em ver o fim de Terminus. Todos aqueles que conhecem a história temem que um dia ele consiga se libertar. O mago me explicou que a poção tem um encanto e, assim que estiverem próximos ao Terminus, o frasco irá brilhar na mão do escolhido, e este terá o poder de eliminar o espectro.